Olá, muito bom dia pessoal, muito bem-vindos aí ao nosso chat de Position Trade. Hoje comigo, nessa segunda-feira, saudando a todos aí, o Jesus, Tomeitos, Apoena, Roberto, Ledig. Sejam bem-vindos aí na sala e demais participantes que ainda não se manifestaram. Segundo o comentário do Apoena, o ano começa hoje, né? Após o carnaval. Na verdade, até já começou para a nossa bolsa há mais tempo, né, Apoena? Porque a abertura do ano foi extremamente positiva, principalmente para os comprados. Há muito tempo a gente já não tinha uma alta dessa magnitude. Então, nesse sentido, o ano já começou e começou bem, né? Então, talvez agora tenhamos a continuidade de todas as atividades, né? Não só no mercado financeiro. Nosso índice futuro abre em leve queda, em linha com as bolsas internacionais. Estamos com o mercado europeu operando aí na faixa de 1% de queda hoje, futuros americanos na faixa de 0,5%. E o nosso também abriu aí na faixa de 0,30 e vem oscilando entre 0,5% e 0,30% de queda até o momento. Sob o ponto de vista de expectativa, colocamos no nosso comentário semanal que estamos diante aqui de um quadro que talvez puxe uma pequena correção no curto prazo. A gente não marcou nova máxima, deixamos uma figurinha de indecisão tanto no IBOV quanto no índice futuro, e o mercado poderia puxar uma correção, quem sabe até a faixa aqui de 64.500 pontos, que é a média de 9 semanas, que é os fundos anteriores, aqui depois desse novo rompimento. Uma correção até esse patamar, que também coincide com a média mais longa. Não seria nada de anormal, apenas uma correção dentro da tendência. Então temos essa expectativa no curtíssimo prazo, tendência ainda de alta, não existe nenhum sinal mais forte de retomarmos o movimento descendente, sim correções dentro da tendência. Essa é a nossa visão aí para o curto e médio prazo, que a gente se refere aí, talvez às próximas 3, 4 semanas. Jesus nos faz uma pergunta bem interessante, mais conceitual, em relação as diferenças na análise de um papel para position e no papel para swing, além do prazo, é claro que esse é evidentemente uma diferença óbvia, né, Jesus? E as diferenças são bem interessantes, conceitualmente falando, porque um position trade, normalmente quando ele está operando, ele opera dentro de um conceito de certeza. Tanto é que a maioria dos setups que a gente opera position, opera-se o critério de rompimento, né? E opera-se normalmente sob o critério do ativo estar operando acima das médias e sob o critério, principalmente o critério mais curto, da média de 9 semanas estar virada para cima. Então, o position costuma operar certeza. E normalmente, como ele opera mais na ponta comprada do que na ponta vendida, esses critérios de média, de rompimento, têm que estar devidamente alinhados. Já o swing trader, ele opera um pouco mais medo, né? Então, se a gente olhar o gráfico diário, várias oportunidades de swing se dão em função de recuos intradiários, recuo até as médias também, e normalmente a gente consegue operar situações onde ainda não existe possivelmente um rompimento de topo anterior. Então, o position trade é um investidor mais precavido e o swing trade costuma operar justamente essa diferença em relação ao psicológico do mercado, né? O swing trade opera mais medo. Ele tem uma visão mais imediatista, né? Até porque os alvos são bem mais curtos, os stops também são bem mais curtos.
E o position, na verdade, ele acaba não operando essa volatilidade. Reparem que o gráfico de position trade, que é um gráfico semanal, via de regra, é um gráfico bem mais limpo, né? Ele não tem, a gente não enxerga esses movimentos erráticos que costumamos visualizar no gráfico diário. O setor de construção é um setor bem ilustrativo para isso que eu estou falando. Vou colocar um exemplo aqui da MRV, que é um papel bastante volátil. Então repare, por exemplo, no gráfico semanal da MRV, mesmo no semanal ela costuma oferecer movimentos bastante amplos. Mas olha só esse mesmo gráfico no diário. Olha que loucura que é esses movimentos que ela faz. Então, um outro exemplo, CSN, por exemplo. Olha o gráfico da CSN no diário. Olha esse vai e vem aqui dos preços. É um afastamento para vocês visualizarem. E olha agora no semanal. Fica um gráfico mais fácil de ser operado, não é? Então ele é muito mais adequado para investidores que não têm tempo de fazer o acompanhamento diário, de operar justamente essa volatilidade, e por isso que os stops são mais amplos e os alvos também, obviamente, pela relação de risco-retorno, precisam ser mais amplos. E normalmente então acaba se comprando a tendência, normalmente a tendência de alta, e em cima dessa lógica não existe a necessidade do acompanhamento diário do mercado. Então por isso que o position acaba podendo operar essas distâncias maiores, né? Os gastos com corretagem são menores, evidentemente, porque se opera menos. Não precisa nada de sofisticado, do ponto de vista de sistema operacional. Podem ver que os setups de position são mais simples. Swing trade tem várias estratégias, estratégia de cruzamento, recuo, rompimento, figuras. E a estratégia do position é mais simples, né? Plota-se a média de 9, identifica-se a tendência e opera rompimentos, né? Então, opera certeza. Então, é menos estressante sobre esse aspecto também a questão do position trade. A tua média de acertos vai ser maior, porque tu vai operar menos. Então, isso também acaba colaborando. E o fator negativo, sob o ponto de vista do game, né, para quem gosta do game, é que ele tem menos emoção em jogo, né? A gente joga no swing trader, gosta daquele movimento diário, gosta de operar isso, gosta de sentir aquela adrenalina, assim como o day trader até mais ainda, né, vive dessa adrenalina. O position trade é um operador mais frio, mais calculista, e ele acaba não tendo essa emoção diária que o day trader e o swing trader costumam trazer. Mas, obviamente, sob o ponto de vista de investimento, de investidor, isso é um detalhe ligado às emoções, que muitas pessoas que não têm tempo e não estão preocupadas com isso, querem simplesmente aumentar seu dinheiro, seu patrimônio. Isso acaba sendo até benéfico, né? E outro ponto mais negativo também na diferença entre o swing trader e o position é que os stops têm que ser mais longos, e no momento que você é estopado, você tem um prejuízo maior, digamos assim. A sua relação do seu manejo é um pouco maior, tem que ser um pouquinho mais ajustado. Você então opera menos vezes, opera lotes diferentes, enfim. Então são essas diferenças, mas mais no sentido operacional, que me chamam a atenção, né, Jesus? Então, nas diferenças entre o position e o swing trade. Então, é mais tranquilo operar position, isso eu posso te garantir. Sei que você já estuda essa periodicidade também e já deve ter notado que é bem mais tranquilo operar position do que swing trade. Mas, para quem gosta do jogo, o dia a dia também é interessante.
O Apoena já coloca uma questão em relação a Braskem, né? Quais são as perspectivas de Braskem para uma periodicidade mais longa. Vamos olhar Braskem. Olha só o gráfico da Braskem em relação a position e em relação a swing trade. Olha só o gráfico de position. Reparem que é um gráfico mais sereno, não é? Mais claro de enxergar aqui um movimento mais longo. E olha só o gráfico diário. Bem mais nervoso, né? E o que faz então o position nessa hora? Olha só o momento importante que a gente tem aqui em relação à Braskem. A Braskem vinha de um movimento de queda muito significativo. Reparem que depois da virada da média de 9, olha como a média de 9 é importante também em relação à tendência. Ela virou para baixo aqui nesse engolfo semanal. O engolfo de baixa no semanal também é um padrão muito poderoso, tanto para reversão de tendência de queda como reversão de tendência de alta. Aqui se confirmou e a partir disso a Braskem entrou numa tendência de queda um pouco mais longa. A gente passou aqui praticamente 170 dias, uma queda bastante expressiva em relação à alta. E aqui ela começou a marcar, ou tentar marcar uma região de suporte. E aí olha só, a partir deste ponto, a Braskem virou a média de 9 para cima. E 1, 2, 3, 4, 5 semanas de congestão em topo, ela conseguiu romper neste patamar, na faixa aqui de R$14, acionando aqui uma possível compra de position mais agressivo. A mesma média de 9 virada para cima, os preços ainda estavam abaixo da média de 21 semanas, a tendência ainda era de baixa. Mas aqui um position mais agressivo já poderia pensar numa operação na ponta comprada. A partir daqui, reparem que os preços pularam para cima da média de 21 semanas. E enfrenta uma outra resistência mais importante ainda, que é a resistência dada por esse último topo e a resistência pela média de 55 semanas, que ainda norteia a tendência. A tendência ainda é lateral agora nesse momento. Reparem que as médias estão começando a virar para cima, mas ainda temos que ultrapassar a média de 55 semanas. Mas olha só, os preços já operam acima da média de 21 semanas, já na quinta semana consecutiva. Elas permanecem ascendentes, a média de 9 permanece ascendente. E essa região aqui de R$16 é uma região importante a ser vencida em fechamento, porque no intraday ela chegou a romper alguns dias, mas voltou a fechar acima. A gente consegue visualizar isso melhor no gráfico de linhas, né? Então essa linha dos R$16 é um ponto importante no semanal. Por quê? Porque ela vai marcar em fechamento o rompimento do último topo e da média de 55 semanas. Então, um position trade que pode ter realizado em cima desse acionamento anterior aqui dos R$14, pode estar preparando já um segundo acionamento no semanal, quando tivermos um fechamento acima de R$16 com uma boa entrada de volume. A Braskem poderia oferecer uma nova entrada na ponta comprada. E onde é o stop dessa operação? Eu estoparia abaixo deste candle aqui, que vai coincidir com o fundo da média de 9, aqui na faixa de 14,50, e o alvo inicial
8% para alijamento de risco e alvo final lá no outro teste do topo, na faixa de 18,60. Mas, sob o ponto de vista de perspectiva, acredito que sejam muito boas para a Braskem a partir dessa virada de tendência que ela prepara aqui, virando para a alta, viu, Apoena? O Yojin, bom dia. A gentileza comentar o objetivo em QGEP. Não lembro de ter acionado nenhum setup de position nesse papel. A tendência ainda é de baixa. Na semana passada, a média recém virou para cima, né? Então aqui é um exemplo parecido com o da Braskem. Nós estamos ameaçando a virada de tendência nela. Então a gente marca a máxima dessa semana. Se ela romper, ela acionaria uma compra de um position agressivo com alvo lá em 15,90. O stop é mais longo, é abaixo da mínima em 13,50. Mercador pede a Anhanguera. A Anhanguera ainda é um setup que estamos de olho. Esse é um típico setup da certeza, né? A gente aguarda o rompimento aqui da faixa de 24,24, que ela vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas testando e não consegue romper, mas os preços permanecem acima da média de 9 e 21 semanas. A tendência ainda não é totalmente de alta, porque estamos com os preços abaixo da média de 55 semanas, mas todos os indícios nos levam a crer que neste rompimento teremos um alvo bastante interessante. Já está até marcado aqui no gráfico, já está marcado lá no direto pregão. Todo o setup está armado para isso. Então, o rompimento de 24,24 aciona compra de position em Anhanguera. Mercador pede para verificarmos a Even. Even também, mercador. Ela até já acionou compra de position, né, no momento que ela rompeu 2 vezes a sua média. Os preços estão operando acima de todas as médias. Fez o recuo até a média de 55 semanas, que coincide com a média de 9 nesse momento. E agora congestiona nesse patamar de preço acima da média e acima desta máxima. O rompimento da região de 7,85 claramente poderia estar acionando até um padrão de mastro e bandeira no semanal, que é um padrão bem poderoso. E olha só o alvo projetado, 9,60. É um alvo bem interessante. E o stop abaixo de 7,06, que seria abaixo da média de 9. Então, rompimento de 7,85 acionaria uma nova compra de position, com alvo lá em 9,60 e stop abaixo de R$7. Seguindo aqui, nosso baile, o George pede um comentário sobre Gafisa. Vamos à Gafisa. Gafisa naquela região importantíssima de resistência, que a gente vem comentando nos chats de Swing Trade. Reparem que a resistência do 5,44 a 1, 2, 3, 4 semanas, que vem sendo uma resistência importante, coincide com a média de 21 semanas, e aqui o position espera justamente esse rompimento, porque os preços estarão operando acima da média de 21, a média de 9 já é ascendente, e poderia acionar também uma compra no semanal no rompimento aqui de 5,45. O stop
abaixo de 4,80 e eu colocaria o alvo 1 em 6,19, alvo 2 em R$ 7,00. Então é mais um setup para ficar de olho em Gafisa. Rompimento de 4 semanas de congestão, média de 21 semanas, alvo interessante, relação de risco-retorno muito boa para operar position. Jorge. O Roger pede um comentário de Localiza. Localiza acionando uma compra já há 5 semanas atrás, nesse rompimento. Os preços acima das médias. Tinha essa congestão em topo. Rompeu, acionou a compra. Provavelmente, para quem comprou, alvo já atingido. Eu teria alijado o risco aqui com 8%, colocado um segundo alvo aqui na faixa de 31,70, ela até já está em 32,50. O indicador técnico dela um pouco sobrecomprado, já acima de 70, como a gente pode verificar, muito próximo de resistência. Então provavelmente a Localiza nas próximas semanas nos ofereça aqui um movimento de correção dentro da tendência de alta. Média de 9 é a referência, 1 ou 2 semanas de recuo, teste da média poderia gerar uma nova entrada. O Jorge pede um comentário sobre IMCH, Show 3, Usiminas 5, Telemar. IMC. Depois de acionar essa compra nessa congestão, o ativo vai muito próximo, ou aliás, muito próximo não, rompe inclusive o topo anterior. Em fechamento, topo histórico, fecha em 17,24 na máxima, acima do topo lá de maio do ano passado. Cumpre praticamente todo o alvo da simetria. Reparem que o desenho simétrico de espelhamento é muito claro aqui nesse gráfico. Claríssima tendência de alta no ativo. E agora, após esse fechamento, existem duas possibilidades. Como rompeu o topo histórico e permanece mostrando muita força, mesmo numa semana fraca, o ativo ainda operou acima das suas médias de volume semanal. Uma semana aí com 2 dias e meio de pregão, ainda tivemos o volume acima da média, o que mostra a continuidade da entrada de força comprada. Mas olha só o IFR, 77 praticamente, bastante sobre comprado, um afastamento bastante significativo das médias, poderia chamar aí uma possível correção no curto prazo para ela também. Mas como rompeu o topo, permanece ainda com a entrada de compradores, não significa que não possa continuar subindo. Então, nesse quadro aqui, eu prefiro aguardar um recuo, para livre de indicadores, aproximação das médias, mas teoricamente já teria atingido todos os alvos possíveis de position, ao menos no curto prazo. Show 3. Teria acionado uma compra de position neste rompimento. Primeiro alvo já atingido e segundo alvo também. Nesse momento também uma clara tendência de alta. Ainda tem espaço de indicador. Ainda tem espaço para buscar lá o topo. Aliás, o topo já atingido, não é? Ao menos em intraday, em fechamento não, mas em intraday foi atingido. E também oferece aqui um afastamento das médias, um pouco grande. Estamos aí praticamente a 25% da média de 21 semanas. E a
17% da média de 9 semanas, normalmente esse tipo de afastamento acaba provocando algum tipo de correção intradiária. Mas claramente tendência de alta. Esse é um ativo que qualquer recuo até a média de 9 semanas passa a oferecer também uma nova entrada. Obviamente que a continuidade do movimento de alta poderia suscitar nova entrada. Por quê? Porque ainda temos espaço de indicador. Mesmo estando próximo de 70, ele está ainda mais confortável do que a IMC. Então, entre as duas, a continuidade da alta de Show 3 talvez ainda pudesse nos oferecer uma nova entrada. Mas como já estamos em teste de topo, estamos com o pivô 100% da expansão atingida, afastamento das médias, indicador próximo de 70, talvez seja mais prudente aguardar aqui um recuo nela. Usiminas 5. Agora sim, operando acima das médias de 9 e 21 semanas, congestiona um pouquinho em cima da região de resistência, aqui que a gente vem falando nos gráficos diários, e no rompimento dos 12,50 aciona claramente uma compra de position. Alvo lá no teste dos 13,90 e o stop abaixo de 11,50. Então um setup aí que pode ser operado no mercado semanal. Rompimento de 12,50 acionaria uma compra no semanal de Usiminas. E Telemar, papel em tendência de baixa, ainda operando abaixo das médias. Ela não consegue romper a média de 21 semanas. E aqui, para uma compra de position, somente em fechamento acima de 18,40. Antes disso, não dá para pensar em comprar esse papel para um prazo mais longo. Jesus, Momberger, temos uma série de papéis rompendo o topo, ou quase. Ambev, Cossi, Get, HGTX, BR Foods. Mas esses papéis estão com IFR muito próximo de 70. Nesse caso, vocês recomendam a entrada? É mais ou menos o mesmo exemplo agora que a gente teve da Show e da IMC. São papéis que subiram expressivamente nas últimas semanas. Os indicadores estão sobrecomprados. O teste de topos normalmente chama alguma possível correção, assim como o afastamento das médias. Então isso pode, obviamente, acontecer, sem dúvida alguma, em relação a esses ativos também. A Ambev, ela está testando o topo, né? E a Ambev 3 já tinha rompido. Então talvez, do seu ponto de vista de par, talvez a gente já ainda tenha continuidade, por exemplo, na Ambev, em relação à continuidade do movimento ascendente. Reparem que, do seu ponto de vista de resistência, o IFR semanal da Ambev é um pouquinho mais em cima, né? Nós temos aqui ainda um espaço para buscar em relação aos topos. Então poderíamos ter, quem sabe, né, a continuidade do movimento ascendente da Ambev no semanal, mesmo com o indicador lá em 70 e no teste do topo. No caso da Cossi, o indicador está mais confortável, estamos em 63. Eu diria que esse rompimento aqui aciona a compra, viu, Jesus? Esse já é um cenário mais claro. Reparem que temos aqui um padrão também de triângulo ascendente, que é um padrão muito poderoso. Deixa eu dar uma limpada nesse gráfico aqui, que vocês vão visualizar isso um pouquinho maior. Então a Cossi teria acionado uma compra na semana anterior. Então tem espaço aqui. Olha só o triângulo ascendente, muito claro aqui nesse gráfico. IFR em 63 ainda tem um bom espaço de subida. Então semana passada acionou compra em Cossi para semanal, tem espaço para comprar ainda. Essa dá para comprar sem medo. E a Get,
também, né? Olha só, olha o padrão que ela montou. Recua até a média de 21 semanas, congestionou algumas 4 semanas aqui em cima da média de 21 semanas, montou um engolfo na semana anterior e qualquer negócio acima aqui dos 25,40 poderia acionar a compra no semanal da Get também com o teste do topo histórico. A Get ainda é mais confortável do que a Cosse nesse sentido, Jesus. E a HGTX, essa sim rompeu o triângulo ascendente, o IFR próximo de 70, tem um afastamento um pouco maior das médias, já tinha rompido o topo anteriormente, já muito próximo do topo do canal de alta. Essa eu já acho um pouquinho mais arriscado nesse momento, talvez um recuo até a cabeça do pivô rompido aqui na média de 9 semanas seria mais prudente. E a BR Foods, voltou a operar acima das médias, conseguiu equilibrar os preços, ela está com uma tendência um pouquinho mais indefinida no curto prazo, mas em fechamento acima da média de 21 semanas, tem espaço sim de rompimento nela. A gente marca a máxima do candle da semana anterior, que é na faixa de R$36, e esse rompimento oferece entrada, assim, indicador acima dos 50, com muito espaço de subida ainda. E a BR Foods também, no rompimento de 36, poderia oferecer uma compra no prazo semanal. A Poena agradece, não tem de quê, sempre à disposição aí de vocês. O Roberto pede para nós falarmos de JBS. JBS virou todas as tendências para cima no gráfico semanal. Estamos com as médias de 9 semanas, 21,55 alinhadas. E o ativo agora opera uma possível correção dentro da tendência de alta. Fez o teste desse último topo e agora fez 2 semanas corretivas. Provavelmente ela venha buscar aqui o teste do fundo desse candle na faixa aqui de 6,50. Aqui eu estou muito de olho nela, porque ela volta para a cabeça do pivô, volta para a média de 9, faz um padrão que eu gosto muito de operar em todas as periodicidades, que é o recuo dentro da tendência. E no gráfico semanal é uma estratégia bem interessante para se pagar um pouco menos. Para uma tática ascendente, se romper a região de 7,57, mais certeza ainda da continuidade do movimento ascendente, porque rompe o topo anterior, e aí o alvo é lá em 8,90. Tem um alvo bem interessante no semanal também. Então, 2 estratégias na JBS. Uma estratégia de rompimento, rompendo 7,57, aciona a compra de rompimento na tendência e recua até a faixa de 6,50. É uma estratégia de recuo dentro da tendência. Jesus agradece, não tem de que, Jesus. Sempre presente, eles sabem que a gente sempre está à disposição de vocês. Vamos dar uma olhada no nosso índice futuro. Permanece ainda no mesmo cenário de abertura. Vou botar numa periodicidade um pouco mais curta aqui. Mesmo sendo chat de position, vamos botar um gráficozinho curto aqui para ver como é que está o comportamento do índice. Abriu em gap, né? Quase fechou o gap aqui no intro, no segundo período de 15 minutos. E agora congestiona aqui nessa região 66.500, praticamente desde o início do chat, sem grandes alterações. Ok, pessoal, então acho que é isso. Se todas as perguntas estiverem atendidas, eu agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês. É sempre uma satisfação tê-los aí com a gente nesse início de semana. Espero que a semana nos ofereça boas oportunidades de negócio. Um pouco mais de cuidado, a gente está recomendando, porque o teste de 66
parece servir como resistência no curto prazo. Correções curtas até as médias podem oferecer boas entradas na ponta comprada, né? Então, todo cuidado aí essa semana. A gente permanece à disposição de vocês. Se tiverem algum setup que queiram trocar com a gente, fórum à disposição. A área de comentários lá do comentário de fechamento está à disposição. Chat ao vivo, enfim. Vocês já conhecem aí nossos pontos de contato e a gente está à disposição de todos. Ok? Grande semana e até amanhã.